Bom, o primeiro texto que a gente vai abrir está lá em 1 Coríntios 12, o versículo 1. Eu gosto muito da versão Almeida Corrigida e Fiel, vou ler nela dessa vez. Diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A gente sabe que, na verdade, pelo grego, o correto seria acerca dos espíritos, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por que não diz acerca dos espíritos? No meu pensamento, eu penso que foi uma forma de fugir do espiritismo, né? Porque imagina, acerca dos espíritos não seja ignorante. Aí vem o espírita, ah lá, tá vendo? Tem um espírito ali. Mas não é isso que o texto quer dizer. O que o texto quer dizer é sobre os anjos de Deus que trabalham conosco no ministério, né? O que são os anjos? Senão espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Então, quem são os espíritos que nós trabalhamos? Os anjos. Eles trabalham conosco, eles cooperam conosco, né? Quando você vê Yeshua depois da tentação, Jesus recebeu a visita de anjos. Então, os anjos sempre vão estar presentes na vida de uma pessoa que se dedica a ministrar a palavra do Eterno. Porque os sinais seguirão os que creem. E aqueles que creem em mim farão obras maiores. Sinceramente, eu não vi ninguém fazer obras maiores. Mas, quem crê tem essa palavra sobre si. É muito mais uma questão de fé do que de unção, do que de capacitação. Versículo 2. Vós bem sabeis, quando eram gentios, quando eram pagãos, quando vocês viviam para esse mundo do jeito que queriam, sem lei, sem Deus, sem Jesus, vocês eram levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, aquelas imagens que eles adoravam, que a galera de Éfeso adorava, eram mudas, não falavam. Embora algumas pessoas incorporassem, né, no caso das pitonisas, já falei sobre isso, e vou deixar o vídeo aqui, essas pessoas, por mais que elas falassem por meio dos espíritos, os ídolos continuavam mudos. Eram espíritos por trás dos ídolos que falavam. Portanto, vos quero fazer conhecer que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz que Yeshua é amaldiçoado, que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Yeshua Hu Mariá, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Yahvé, senão pelo Espírito de Santidade. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, tudo que vem da parte do Espírito é útil. Se você olhar para alguma coisa e não ver utilidade nela, não vem da parte do Espírito. E o que nós mais vemos hoje são shows que não têm utilidade, né? Que não tem utilidade. É gente que usa objetos, né? Entre aspas, ungidos, que faz show em cima de coisas que fala nome, DDD, DDI, CPF, RG, CNH, fala tudo. Mas qual que é a utilidade? Nenhuma. Nenhuma. Porque até mesmo uma pessoa que trabalha para as trevas tem acesso a essas coisas. E se brincar, melhor do que nós. Tudo que o Eterno faz tem uma cópia do outro lado. Ele mesmo falou isso. Olha o que diz o texto de Deuteronômio 13. Assim diz a palavra de Deus. Quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti
e te der sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conhecestes e sirvamos, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto Yahvé, nosso Deus, vos pôs à prova, para saber se amais a Yahvé, o vosso Senhor, de todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após Yahvé, vosso Deus, andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele assegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra Yahvé vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou Yahvé teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando inclinar o teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho ou tua filha, ou a mulher do teu ser ou teu amigo, que te é como tua alma, dizendo-se em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos, em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho poupará, não terás piedade, não o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, depois a mão de todo o povo, e o apedrejará até que morra, pois procurou apartar-te de Yahvé o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão, para que todo Israel ouça e o tema, e não torne a fazer semelhante a maldade no meio de ti. Quando ouvires dizer de alguma das cidades que o Eterno teu Deus te dá para ali habitar, uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da tua cidade, dizendo, vamos e vamos a outros deuses que não conheces, então inquirirás e investigarás, com diligência procurarás, e eis que, sendo verdade, e certo que se faz tal abominação no meio de ti, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e a tudo que nela houver, até os animais. E juntará todo o despojo no meio da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás totalmente para Yahvé teu Deus. E esse será um montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também não se pagará a tua mão nada de anátema, nada de maldição, para que o Eterno se aparte do ardor de sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou aos teus pais. Quando ouvires a voz do Eterno teu Deus, para guardardes todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazerdes o que for reto aos olhos do Eterno teu Deus. Então, o próprio Eterno levanta falsos profetas. O próprio Eterno. Yeshua disse que ninguém vos engane. E enganou a muitos no primeiro século. Um exemplo foi Shimeon Bar Yehoshua, Simão Bar Jesus. Os apócrifos nos contam que o cara era tão poderoso que ele se dizia a si mesmo Deus. E teve uma certa feita que ele começou a voar. Porém, a oração dos apóstolos fez com que ele caísse no chão. Então, não é pelo que nós vemos que nós somos enganados, ou que nós devemos crer, mas é pela palavra proferida. Pelos seus frutos o conhecereis. Não tem como um pé de maçã dar abacaxi. Não tem como. Não tem como uma raiz de batata doce dar mandioca. Não tem como. Aquilo que se produz é o que mostra o real efeito. E hoje nós vemos isso. Pessoa cura, liberta, faz um monte de coisa. E quando você olha para a vida da pessoa, você vê que em nenhum momento o Eterno esteve com ela. E olha só o que diz Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Adonai, Adonai, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Adonai, Adonai, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que desprezais a lei de Deus, vós que praticais a iniquidade. Então, nós temos que tomar cuidado, porque por mais lindo que seja o ministério de alguém, se a palavra dessa pessoa não é a palavra de Deus, é outra palavra, é uma mistura, é água com sal, é água com lama, não serve. Não serve. Por melhor que seja, não serve. O texto continua dizendo: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Veja que aqui é o único momento onde é chamado realmente de dom. E além de ser dom, está no plural, porque o dom de curar dor de cabeça não cura dor no estômago, assim como o dom de curar gastrite também não cura epilepsia, e o dom de curar epilepsia não cura nenhum outro problema. Cada doença, assim como cada doença tem um remédio, cada enfermidade tem o seu dom, né? Existe um dom para tal. Agora, por exemplo, a pessoa tem um dedo a menos. Esse dedo crescer pela sua oração já é uma operação de maravilhas, porque não é uma doença, né? Continuando a leitura, e a outra operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o discernimento de espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Hoje o nosso foco é a profecia, e nós vamos ver qual a utilidade dela. Olha o que diz 1 Coríntios 13, 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, a palavra de conhecimento geralmente vai trabalhar junto com a profecia. O que é o conhecimento? É você conhecer alguma coisa do passado ou do presente e até mesmo do futuro, dependendo do caso, da vida de alguém. Por exemplo, o Eterno vira para você e te fala: fulano está com uma dor no ombro. Ou, pelo discernimento de espíritos, você sente uma dor no seu ombro conversando com a pessoa. Ou você vê no ombro dela, você vê alguma coisa que indica que tem uma dor ali. Voz, visão, sentimento são as formas mais comuns que o Eterno fala. Por que isso acontece? Porque o Eterno quer curar a dor no ombro da pessoa. Então, em parte, você conheceu. E qual que vai ser a sua profecia? O Eterno quer te curar de uma dor no ombro que você tem. Ou então você pergunta. Eu não sou de afirmar nada, eu sempre pergunto: fulano, você tem uma dor no ombro? E a pessoa diz: sim, eu tenho. Então você ora por ela e ela é curada. Por quê? Porque foi uma cura por palavra de conhecimento. O Eterno te fez conhecer que era a vontade dele, soberana, operar aquela cura. Não quer dizer que você pode usar a sua fé para orar por alguém. Mas quando o Eterno revela, é certeza. Certeza que a pessoa vai ser curada. Então, em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Embora o canal seja o mesmo, são dois dons sendo usados ao mesmo tempo. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para exortação, edificação e consolação. Esse é o tripé da profecia. Exortar, consolar, edificar. Se uma profecia não exorta, não edifica e não consola, não é uma profecia. Deus vai te dar um carro. Vai acontecer isso. Olha só, vai ter um terremoto em tal lugar. Exortou? Não. Consolou? Não. Edificou? Não. Agora, se o Eterno vira para alguém e fala assim, principalmente uma pessoa que você não conhece, mas ele te dá uma palavra assim: olha, fica tranquilo, eu vou tirar do seu coração essa tristeza porque você perdeu alguém, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, etc. Está consolando a pessoa? É uma profecia. Ou então, está exortando: olha, você tem feito isso não é do agrado do Eterno, o Eterno quer que você faça assim, assim, assado. Está exortando? É uma profecia. Ou então está edificando: olha, você precisa fazer isso, tá?
porque é assim, assim, assado, etc. Está edificando? É a profecia. Fugiu de exortar, edificar e consolar? Foge. Né? Foge. Então, esse é o foco principal da profecia. Exortar, consolar e edificar. Se não vem para isso, não nos é útil. Para quê? Igual também a pessoa que ela fala assim, olha, você tem uma doença assim assado, não sei o quê, mas ela não ora. Adiantou o quê? Nós temos que tomar uma atitude, nós cooperamos com o Eterno, nós somos um representante dele. Então nós agimos no poder e na autoridade que ele nos deu, mas quem age somos nós. Quem vai abrir a boca e falar o que está sentindo é você. Quem vai orar pela cura é você. Quem vai anunciar o evangelho é você. O Eterno vai descer do céu para fazer isso. Claro que não. Versículo 31. Porque todos podeis profetizar. É por isso que nós temos que julgar a profecia. Porque todos podem profetizar. Como eu sei que uma profecia vem do Eterno? Primeiro, concordância com a palavra. O Eterno nunca vai discordar da sua palavra. De Gênesis, Apocalipse, a plena concordância entre si. Plena concordância. Se uma pessoa vem com uma ideia diferente, ela tem que ser julgada. Por quê? O Eterno teve mais ou menos 1400 anos para escrever as Escrituras para mudar de ideia agora. Né? Como, por exemplo, aquela religião que nasceu depois, que se diz monoteísta, que tem uma lua em cima das suas mesquitas. Aí já entreguei qual que é. Essa, por que ela é totalmente diferente do cristianismo e do judaísmo? Será que o Eterno se enganou? Falou, não, que eu falei com esses ali, tudo errado. Vou dar uma nova palavra. Agora é assim. E muda tudo. Não é bem assim, funciona. Então, todos podem profetizar. E por isso que precisam ser julgados. Ouça tudo, retém o que é bom. 1 Tessalonicenses 5. Não apaguei. Quer ver? Vou até abrir aqui. 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. Versículo 16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o que é bom. Abstende-vos da aparência do mal, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em todo o seu espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orais uns pelos outros, saudai a todos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, nós ouvimos tudo e retemos o que é bom. 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que é o espírito do profeta estar sujeito ao profeta? Eu posso receber algo e não falar. Não quero, não vou falar. Pronto. Você vai ter uma consequência? Claro que vai. Assim como Jonas, ele decidiu não ir para a cidade de Nínive. Ele foi para Tarsis. Por quê? Porque o espírito dele estava ao controle dele. Só que era uma situação urgente. Então o Eterno
pela sua soberania, entrou naquela história, fez o que fez, a baleia engoliu, ele ressuscitou depois do terceiro dia, etc. Fez o que fez para que a palavra fosse dita. Mas a responsabilidade de abrir a boca e falar era de Jonas. Essa é a maior prova de que o Eterno não incorpora ninguém. Porque se fosse assim, qual seria a necessidade do Eterno fazer ele ir para outra cidade, para jogar na baleia? Não, era... Ele simplesmente entrou em transe, foi lá, falou o que tinha que falar, voltou, acordava. Nossa, o que aconteceu? Mas não é assim que funcionam as coisas. Porque Deus não é de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, se algo está trazendo confusão, tem que tomar cuidado, pode não ser do Eterno. As vossas mulheres estejam quietas nas igrejas, porque não lhes é permitido brigar, mas estão sujeitas, como também ordena a lei. E se quiserem aprender, interrogam seus próprios maridos em casa, porque para a comunidade é vergonhosa a briga. Então o que acontecia? A galera meio que se exaltava ali na comunidade, né? Porque numa sina, geralmente no final do ensino, tem a parte das perguntas, né? E o que acontecia? A mulher era sentada de um lado e o marido do outro, né? Eu acho que o único lugar que ainda deixa essa tradição é a Congregação Cristã do Brasil. Então a mulher sentava de um lado, o marido do outro. E às vezes a mulher ia fazer uma pergunta, mas não era uma pergunta. Ela queria brigar. Então ela queria alfinetar o marido. Aí ela pergunta uma coisa de cá, o marido fala de lá e vira aquela gritaria, porque não se sentavam juntos, né? Então essa gritaria era o que o Paulo falou. Isso aqui não é para acontecer mais. É desonroso para a mulher a briga dentro da igreja, a briga dentro da congregação. Então, ficou definido o quê? A mulher tem uma pergunta? Pergunta ao seu marido. Seu marido não sabe responder, ele vai atrás de alguém que saiba. Para que não tivesse briga. Então, veja, o versículo anterior falou, o Eterno não é Deus de confusão. Por isso, que a mulher tinha que se portar bem. Tinha que ter ordem e decência. O que Paulo estava fazendo? Trazendo luz para dentro daquela comunidade. Porque se você entrar numa igreja hoje, tá todo mundo falando em línguas, todo mundo profetizando, você vai ficar olhando e vai falar, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? A pessoa não vai nem voltar, porque vai achar que está todo mundo louco. Porque acabou, não tem ordem. Mas agora, quando uma única pessoa se levanta para falar em línguas, e aí outra se levanta para interpretar, uma pessoa se levanta para profetizar, os demais julgam aquela profecia, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma coisa organizada, civilizada, não é uma bagunça, não é uma algazarra, né? Não é assim que funciona. Por quê? Porque o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. E aí Paulo termina dizendo, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que vos escrevo mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Faça-se tudo com ordem e com decência. Bom, tendo estabelecido para que serve a profecia, a diferença de profecia e palavra de conhecimento, e sobre o momento certo, agora vamos falar sobre as formas que a profecia vem até você, né? Como eu já falei, as três principais são voz, visão e sentimento. Então vamos começar abrindo o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas.
Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então, como que o Eterno falava com Daniel? Sonhos e visões na sua cabeça. Então, o sonho é aquele sonho comum, porém, ele se divide em 3. O sonho se divide em 3. Um sonho onírico, né? Um sonho comum, às vezes sem pé nem cabeça, às vezes você nem lembra. Um sonho lúcido, que você tem controle de si ou do que está à sua volta. E o sonho profético, que é um sonho que pode ser tanto onírico quanto lúcido, mas o que define aquele sonho é justamente o fato de haver uma palavra profética por trás dele. Seja um sonho literal, que vai ser daquele mesmo jeito que você sonhou, ou seja um sonho que a gente chama de similitude, parábola, simbólico, que tal coisa significa isso, tal coisa significa aquilo, como, por exemplo, a visão que teve Daniel nesse mesmo texto, né? Vou ler rapidinho, só para a gente ter uma interação. O primeiro era como o leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto o pé como de um homem. E foi-lhe dado um coração de homem, que é a Babilônia. Continuei olhando, e aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne, que é o império medo-persa. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e que tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio, o terceiro império, que é a Grécia. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente dos outros animais antes dele, e tinha 10 chifres. Que animal é esse? Roma, o 4º império. Então, a visão que ele teve, ela era literal? Não. Não era literal. Ele não estava vendo 4 demônios, ou então ele não estava vendo 4 animais. Não, tinha um significado por trás daquela visão, a qual o anjo deu para ele, e depois os estudiosos foram analisando e foram vendo que eram os 4 impérios que iriam subjugar a nação de Israel por causa do seu pecado. Beleza. Então, às vezes, nós temos um sonho e queremos levar ele para o literal, mas não é literal. Então, o que a gente aprende com Daniel? Fazer a suma. O que é a suma? Eu vou acordar, eu vou colocar a data, eu vou colocar meu nome e vou começar a anotar o sonho que eu tive. Anota. Às vezes, cara, você vai achar que, nossa, esse sonho que eu tive é um sonho qualquer. Mas, às vezes, aquele sonho tem uma mensagem tão profunda que você não percebeu no momento. Desde agosto de 2018, eu venho anotando os meus sonhos. E, vez ou outra, eu volto para ler alguns sonhos e eu percebo que as coisas aconteceram exatamente igual àquilo ali, né? Ou seja, eu fui levado em espírito ao futuro e vi aquilo ali. Outros aconteceram, mas foi de uma forma mais simbólica, não foi literalmente do jeito que eu sonhei, mas cada uma coisa do sonho tinha um símbolo, né? Não é à toa que Freud, na sua psicanálise, ele usa os sonhos para descobrir o que está passando ali com a pessoa, né? Freud era judeu, ele sabia que Daniel teve um sonho, ele sabia que José teve um sonho, então ele se aproveitou dos sonhos para descobrir mais sobre aquele sonhador, né? Também chamado de onirista, né? A pessoa que se dedica aos sonhos lúcidos, a controlar os seus sonhos, ela é um onirista, né? Claro, tem algumas coisas que vão te ajudar a controlar o seu sonho, como, por exemplo, você fazer testes de realidade. Por exemplo, você puxar o seu dedo. Na vida física não vai puxar, mas no sonho, geralmente, ele puxa, cresce. Ou então você tampar o nariz e respirar forte. Na vida normal você não vai conseguir. Mas num sonho, quando você puxar o ar vai entrar. Você vai saber que está dormindo. Tem pessoas que fazem um X no punho, ou então trocam o relógio de lugar, passam o dia olhando para a mão, olhando para o pé. Alguma coisa ali vai te ajudar a despertar e saber que você está dormindo. Claro que o mais incisivo é você
dormir com essa vontade. Eu quero controlar o meu sonho, né? Deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Se o seu desejo é esse, e você se agradou do Senhor, é claro que Ele vai te dar essa experiência, né? E aí as noites deixam de ser uma noite comum e passa a ser uma noite gostosa, porque você tem aquele sonho, você descansa mais, porque querendo ou não, quanto mais tempo a gente passa no sono REM, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, quanto mais tempo a gente passa nesse estado, mais o nosso corpo descansa. Então ele é muito proveitoso. Só que ele é difícil, porque quando você toma consciência, o cérebro quer te expulsar, né? Todo sonho ou saída do corpo, arrebatamento em espírito, ou seja lá o nome que for dado, duas coisas vão definir o nível da intensidade dele: a consciência e a lucidez. Qual que é a consciência? O básico, eu estou sonhando. A consciência mais básica. E ela vai aumentando. Dependendo do nível de consciência, você só sabe que está sonhando. E se ele for muito alto, você tem um controle e faz coisas incríveis no sonho. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei que eu estou sonhando e essa consciência é forte em mim, eu sei que eu posso atravessar uma parede. Coisa que na vida física você não faz. Você sabe que você pode voar. Coisa que na vida física você não faz. Você sabe que você pode ser teletransportado para outro lugar. Coisa que na vida física você não faz. Só que o que define a sua lembrança, a lógica do sonho, se ele vai ter início, meio, fim, se você vai ter controle de si mesmo e da situação, é a lucidez. É a lucidez que vai dizer isso. Porque às vezes tem pessoas que têm sonhos lúcidos que não são conscientes. Durante o sonho a pessoa faz um monte de coisas que ela gosta, às vezes coisas que ela faz a vida toda. Mas quando ela acorda ela pensa, poxa, eu poderia ter feito outra coisa. Por que ela não fez? Faltou consciência, né? Então temos o sonho onírico, um sonho comum, o sonho lúcido, que é o sonho que nós temos controle, e isso a ciência já aprova. E nós temos o sonho profético, que é um sonho que tem uma mensagem do mundo espiritual por trás. Seja ele literal, ou seja ele em forma de similitude, que é uma parábola. Existe outra forma de visão, que é o que nós chamamos de visão aberta. No Brasil a gente chama de visão aberta. O que é a visão aberta? A visão aberta é você interagir com a visão, mas a visão ela tem uma forma física, entre aspas. É algo que você está vendo com os seus olhos, né? Por exemplo, eu estou aqui no meu quarto. Se eu começar a ver, por exemplo, um anjo que está aqui, eu posso ver esse anjo no meu quarto aqui. Assim como eu estou vendo a porta, assim como eu estou vendo o guarda-roupa, assim como eu estou vendo a cama, eu posso ver esse anjo. Se eu vê-lo com os olhos, é uma visão aberta, né? Muito comum. Eu acho que uma das visões abertas mais incríveis das Escrituras está lá em Mateus, capítulo 17. Diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu a particular em um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E ainda estando ele a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouça-o. E os discípulos, escutando, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e lhes disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou a respeito, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo lhes disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas lhes digo que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-se-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele lhes falava de João, o imersor. Então,
essa foi uma visão que eles tiveram com os seus olhos. Eles viram Moisés, eles viram Elias, viram Jesus transfigurado, viram a nuvem luminosa. Mas era uma visão aberta, uma visão que os olhos deles participavam. Eles não estavam dormindo. Eles não estavam fora do corpo. Eles estavam acordados. Eles não estavam imaginando, eles estavam vendo. Eles estavam vendo. Assim como, por exemplo, Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e ele termina de contar a visão. Ele viu. Ele viu. Ele estava no templo e teve essa visão do Senhor ali, do trono de Deus ali. Agora, Daniel, nós vimos que as visões deles eram baseadas em quê? Sonhos e visões da sua cabeça. Então, às vezes, as pessoas estão orando para alguém, começam a ver alguma coisa na sua cabeça e acham, meu Deus, eu estou ficando louco. Mas não é que está ficando louco, é uma visão que ele está tendo. Ou então a pessoa vai fazer alguma coisa e ouve uma voz na sua mente. Não faz isso. É uma audição. É Deus falando consigo. Na verdade, é uma forma muito simples que Deus fala. Nós é que complicamos as coisas. Olha o que diz Jó, capítulo 33, versículo 14. Jó 33, 14. Assim diz a palavra de Deus. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então revela aos ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então, Deus ele fala, hora de um jeito, hora de outro. O homem é que não percebe. Por que o homem não percebe? Porque a sua alma, ela está muito ligada à terra. Ela está muito preocupada com o boleto, ela está muito preocupada com o filho que dá problema, com o irmão que não deixa em paz, com a mãe que briga com ele o dia todo. Ela está preocupada com as coisas da terra. Então, quando chega o momento dela se calar e ela entrar no âmbito espiritual, ela não consegue tão fácil. Por isso que o texto diz, quando cai o sono profundo sobre os homens. Nós sabemos o quê? Que quando nós vamos dormir, nós saímos de um estado mental beta, um estado de vigília, e vamos descendo, vamos acalmando a nossa mente, né? Onde o máximo o máximo de relaxamento é o nível gama. São as ondas gama. Nós saímos de beta e vamos diminuindo, beta, alfa, se eu não me engano vem delta. Nós vamos caindo, nós vamos diminuindo a frequência do nosso cérebro. Como o corpo está relaxado, nós dormimos, né? Porque o sono é justamente isso. O corpo vai relaxando, porque você está imóvel, está quieto, está parado. O cérebro também vai relaxando. Chega um momento que os dois chegam no máximo e, pum, você dorme, né? Primeiro você fecha o olho, e aí vem aquele sono intenso, profundo e rápido. É muito intenso, é muito profundo e é muito rápido. Aí vem aquele outro sono, que ele é leve, você vê um pedaço assim, você está quase dormindo, mas você ainda não participa dele. Até que chega o momento onde você já mergulha dentro do sonho. E aí o som exterior ele já não te afeta, os barulhos, as luzes que estão do lado de fora já não te afetam, e você está mergulhado dentro daquele sonho, você está viajando dentro da sua alma, né? Inclusive é nesse mesmo momento onde uma pessoa que está buscando a experiência, ela é arrebatada em espírito, ela é tirada do seu corpo físico, tem uma experiência fora do corpo, nesse momento. Por quê? Porque o corpo já dormiu. E a mente está quase, ela já relaxou bastante, já mudou a frequência do pensamento. Uma mente que estava muito agitada está mais calma. É nesse momento que ela tem experiência. Inclusive,
Eu faço muito isso. Se você quer ouvir a voz de Deus e não está conseguindo, tá uma luta, tá uma batalha, você pergunta algo, mas parece que a sua mente está tão embolada que você não ouve nada. Calma, senta, põe uma música, concentra na música, não canta, fica quieto, só fica quieto. Sua mente vai começar a acalmar, porque você não está deixando ela ficar louca, você não está participando dos pensamentos. O pensamento vem e vai, você não participa dele. Ela vai acalmando, vai acalmando, vai acalmando, até que chega um momento onde a pergunta que você fizer, você é ouvido. Por quê? Porque sua mente relaxou. Voltando ao texto. Antes Deus fala, ora de um jeito, ora de outro, porém o homem não se atenta para isso. Em sonho, visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os seus homens e adormecem na cama. Então revela ao ouvido dos homens e lhes cela a sua Torá, a sua instrução. Esse é o momento em que Deus fala conosco. Esse é o momento em que nós temos um contato com o mundo espiritual. Você pode ver que a maioria das experiências na Bíblia são sonhos e visões, são saídas do corpo. Por quê? Porque quando você começa a dormir, a sua mente, ela diminui o senso crítico, né? Ela diminui o senso crítico. A maioria das pessoas que eu converso, elas têm visões no campo periférico aqui do olho. Por quê? Porque a mente já está totalmente programada para entender que o mundo espiritual não existe, que o diabo não existe, que o que a pessoa está vendo é só uma miragem, uma loucura, uma alucinação. Né? A ciência chama as visões de alucinação. Tem alucinação? Tem. Às vezes a pessoa tem um tilt no cérebro, etc. Mas nem sempre. Principalmente uma pessoa que está orando, está jejuando, e ela ouve algo na sua mente, as chances de ser Deus são muito maiores. Né? Muito maiores. Então, é totalmente normal isso. Só que como o cérebro está treinado a ignorar essas coisas, você passa e nem vê. Igual quando você está procurando uma coisa. Você está procurando, meu Deus, já procurei a casa inteira. Aí você pede alguém e a pessoa fala, está em tal lugar. Você foi naquele mesmo lugar umas 300 vezes e não achou. Por quê? A sua mente não viu. O seu olho viu, porque o nosso olho vê tudo. Mas a sua mente não. Sua mente não percebeu. Igual as pessoas que praticam hipnose, tem um vídeo muito interessante do Pyong Lee, onde as pessoas alucinam e elas veem o cantor favorito delas. Aquilo ali está existindo? Não, mas quem está produzindo aquilo ali? A mente da pessoa. A mente da pessoa está vendo aquilo ali. Mas está acontecendo? Não está. Então, da mesma forma, o inimigo ele colocou todo um trabalho forte pelos desenhos, até mesmo pelas experiências, fazendo você ter medo do mundo espiritual, fazendo você ter medo de demônio, fazendo você ter medo. Aquele medo bloqueia você. Bloqueia o seu corpo espiritual. Ele fica fechado. Né? Por isso que nós precisamos do amor de Deus. Porque o amor lança fora todo medo. O amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, ele lança fora esse medo. Né? Então, por causa do medo, a gente não vê. A gente finge que não vê, finge que não está sentindo, finge que não está que não está ouvindo. Por isso que a maioria das pessoas vê os demônios, vê os vultos no campo periférico. As pessoas vê os anjos no campo periférico, vê na direita, vê na esquerda. É difícil ver na frente, porque na frente o cérebro está trabalhando ali. Porque para ele o importante é o que está no seu campo de vista. O que está fora é só um detalhe. Claro que quando o homem morava só nas florestas e se alimentava dos animais, ele tinha que ter uma visão periférica funcionando 100%, porque vai que um animal vem atacar ele. Se ele não vê, ele morre. Então era muito mais usado do que hoje. Hoje a gente usa muito menos a visão periférica. Por isso que o cérebro às vezes deixa passar e você tem uma visão por ali. Mas conforme você vai crendo, você fala, Deus, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ser restaurado nessa área, você vai voltando a assistir as coisas do mundo espiritual. Né? Deixa eu ver aqui. Tem um texto muito legal sobre isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 18.
Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, existe nessa simbologia um colírio que abre os nossos olhos. A gente chama costumeiramente de ativação profética, né? A Bíblia fala no livro de Esdras, ou de Neemias, eu me esqueci, que Deus despertou o espírito de Ciro. E quando o espírito de Ciro foi desperto, Ciro passou a servir o Senhor. Mesmo ele sendo um pagão, mesmo ele sendo um idólatra, ele fez a obra de Deus. Ele fez com que o templo fosse reconstruído, com que Jerusalém fosse reconstruída, né? Então, quando Deus vem e desperta o nosso espírito, nós passamos a ver as coisas como elas são. Olha só o que diz o texto de João, capítulo 3. O texto sobre o novo nascimento, também baseado em Ezequiel 36, onde Deus promete que aspergeria água pura e seremos purificados das nossas imundícies, que nos daria um novo coração, que nos daria um novo espírito e que nós seríamos cheios do Espírito de Deus. Olha só o que diz, João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus e disse-lhe de noite: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que às vezes a gente não vê? Porque nós não nascemos de novo. É intrínseco. A experiência do batismo com o Espírito Santo, a experiência de nascer de novo, é ver e ouvir o reino de Deus. A Bíblia não fala que quando o Espírito Santo descesse, a gente ia falar em línguas. Não, ela fala sobre profetizar. Agora nós vamos abrir o texto. Continuando a leitura. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos estava dando uma de bobo, porque ele sabia o que era nascer de novo. Quando um gentio se convertia ao judaísmo, ele tinha que se circuncidar e se batizar em nome da escola onde ele aprendeu. No nosso caso, nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso professor, o nosso rabi, nosso mestre. Mas por que Nicodemos deu uma de perdido? Porque se Nicodemos fosse batizado em nome de Jesus, ele teria que abrir mão de tudo que ele já tinha conquistado. Todo o serviço, toda a busca, tudo que ele fez para se tornar um rabi, para se tornar um mestre, um príncipe dos judeus, ele teria que deixar para trás. Então ele preferiu dar uma de desentendido, falar: não, eu vou entrar na barriga da minha mãe. Claro que, sendo ele inteligente, não ia fazer uma pergunta dessa, né? Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não for batizado e não receber o Espírito no seu coração, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito que é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha a onipresença de Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta é a condenação.
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, porque as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, o nascer de novo, ele é a experiência de você ver e ouvir o reino de Deus. É a experiência de você aplicar a palavra, a lei de Deus no seu coração, e aquilo te dá resultados. E aí você passa a ser participante do mundo espiritual. A palavra diz assim em Joel 2, versículo 28. E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Beleza, o espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Está dizendo que vai ser sobre judeus, sobre gentios, sobre gregos, sobre convertidos, sobre cristãos? Não, está dizendo que é toda a carne. Toda a carne pode receber um toque do espírito. E aí continua. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Yahweh. E há de ser que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse Yahweh, entre os sobreviventes, aqueles que Yahweh chamar. Então, quando o Espírito vem, as pessoas profetizam, as pessoas têm sonhos, as pessoas têm visões. Por quê? Porque o Espírito de santidade, o Espírito de Cristo, ele é um Espírito profético. O Espírito de Deus abre a nossa visão, abre a nossa audição para que a gente veja além do alcance, ouça além do alcance, sinta além do alcance. Para que a gente seja participante do reino de Deus na terra. Olha o que diz o texto de 1 Pedro. 1 Pedro. Deixa eu ver. 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma nova esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais precisa do que o ouro, e que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo, mas crendo, vos alegrais, com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, o fim da minha fé é que a minha alma seja salva. Ela não é salva de imediato. Nós vamos trabalhando, nós vamos mudando os conceitos. É como diz Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas se amoldem pela palavra de Deus. Da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que foi dada, indagando em que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir, e a glória que lhe se havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles anunciavam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito de Santidade enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para que as coisas que os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância,
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue do Messias, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes ainda da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por crerdes em Deus, o que ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, em obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que foi evangelizada. Então essa é a nossa conduta, mano. De honrar a Deus, porque nós sabemos que o Espírito de Cristo, que um dia esteve nos profetas, hoje está em nós. Então aquilo que viveu os profetas, nós também podemos viver. Porque a estrela da manhã, ela brilhará nos nossos corações. Quem é essa estrela da manhã? É o Senhor. Como diz o texto de Mateus 11, diz o seguinte. Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre os de mulher, ninguém nasceu maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os tempos de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei foram até João. E se quiser dar crédito, este é o Elias que havia de vir, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós temos que fazer violência para mudar o nosso coração, para nascer de novo, e aí sim nós possamos ver e ouvir o reino de Deus. É uma promessa de Deus para nós. Só que se nós não abrirmos o nosso coração, não nos deixarmos ser transformados, nós não vamos participar disso. Apocalipse 19:10. João teve toda uma revelação e ele se joga para adorar o anjo e olha a resposta do anjo. E lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, os que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, tudo que tem a ver com Jesus, tudo que tem a ver com a vida, a obra e o ministério de Yeshua, seja o ministério terreno, seja o ministério dele hoje, que é o ministério de sumo sacerdote, tudo isso traz para nós o espírito de profecia. Como eu vou ser testemunha de alguém que eu nunca vi, de alguém que eu nunca ouvi? Eu vou ser testemunha. Atos 1:8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Como eu vou testemunhar alguém que eu nunca vi? Isso não existe, isso é impossível. Mateus 28:18. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e discipulai os gentios, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Então, se Cristo está conosco até a consumação do mundo, por que eu não o vejo? Por que eu não participo daquilo que ele está fazendo? Porque o meu coração ainda precisa ser transformado. Porque eu preciso passar por essa experiência do novo nascimento. E ela é uma experiência que pode acontecer inúmeras vezes. Por quê? Porque cada dia que passa, nós precisamos conhecer de novo, e de novo, e de novo. Existe um sábio judeu que diz,
estuda 100 vezes o mesmo assunto. Aí um discípulo chegou para ele e falou assim, pronto, eu estudei 100 vezes a mesma coisa. Ele disse, agora vai e estuda 101. Então nós devemos estudar sempre, nunca fechar alguma coisa, nunca fechar nossa mente. Nós devemos estudar, 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 estudar. Por quê? Porque nós precisamos viver o reino dos céus, na sua plenitude. E só para encerrar, que eu deixei aberto, mas eu não comentei, sobre a experiência fora do corpo, que está lá em Ezequiel 8:1. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. O que é a mão do Senhor Deus? É o poder de Deus. A Bíblia fala que a mão de Deus opera maravilhas, e o seu poder é exaltado. Então, a mão de Deus é um símbolo para o poder de Deus, para a unção do Espírito Santo, atuando em nós. O livro de Lucas, capítulo 4, fala que o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Então, se o poder estava, quer dizer que o poder não era. Então, era algo momentâneo. Naquele dia, o poder estava sobre ele para curar. Prova disso é que em Nazaré, Jesus não fez muitos milagres, senão alguns por imposição de mãos, porque as pessoas não criam. Pelo fato de elas não crerem, o poder não veio sobre ele naquela ocasião. Mas nessa de Lucas 4 estava sobre ele. Nós lemos nos evangelhos reuniões onde todas as pessoas presentes foram curadas pelo poder de Deus. 2. E olhei, e eis a semelhança como aspecto de fogo. Ou seja, quando o poder de Deus veio sobre ele, a visão dele se abriu. E aí ele começou a ver. E desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos e daí para cima era como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, e até a entrada da porta do pátio do templo, onde olha para o norte, onde estava sentada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Então, Deus separou o corpo espiritual do corpo físico de Ezequiel e, em visões, levou ele até Jerusalém. Né? Então, quando a mão de Deus está sobre nós, nós somos uma bomba. Quando nós estamos cheios do Espírito de Santidade, do Espírito Santo, nós fazemos coisas incríveis, como é o caso de Estevão. Estevão estava cheio do Espírito Santo. E ele pregou com veemência e testemunhou sobre Jesus. E aquele testemunho foi capaz de mudar a vida de Paulo. Por quê? Porque o manto que estava sobre Estevão, o talite de Estevão, caiu aos pés de Paulo. Esse único toque em um pedaço de pano mudou a vida de Paulo. Por quê? Porque a mão do Senhor passou a ser com Paulo. E aí chegou o momento certo, onde Paulo teve a sua visão aberta. Olha só, Atos 19:11. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Um pedaço de pano de Paulo fez isso. Da mesma forma, o manto de Estevão abriu a visão de Paulo. Até o capítulo 7, Paulo não teve uma experiência com Deus. No capítulo 9, Jesus aparece para Paulo. E assim como Estevão, lá no capítulo 7, viu a glória de Deus, viu Cristo, viu o Pai, da mesma forma Paulo teve uma visitação do Cristo, tem uma visão, onde uma luz veio do céu e ele caiu no chão. Ele não caiu do cavalo, o texto não fala isso, o texto fala que ele caiu no chão. E aí ele teve uma visão que mudou todo o mundo. Embora a gente saiba que hoje existe muita heresia no meio do cristianismo, tudo isso começou ali, com Paulo. Porque Paulo facilitou a mensagem para os gentios. Então tudo isso é o poder da profecia. Porque Paulo, tudo que ele pregava foi por profecia, a qual, segundo ele aprendeu com o próprio Cristo. Então, da mesma forma, nós precisamos ser abertos para viver o mundo espiritual. Nós precisamos ter uma experiência com Deus de novo nascimento, para que o dom de profecia
comece a ser útil, para que a gente possa atuar juntamente com Deus. Assim como Moisés, que era um representante de Deus, a ponto do próprio Deus chamar ele de Deus. Eis que eu te faço por Deus a Faraó, e Arão será o seu profeta. Por quê? Porque Moisés cooperava com Deus. Ele participava da obra de Deus. E isso fez com que ele fosse o maior profeta da era dele. O maior profeta. Até que Deus levantou uma pessoa como ele, Jesus. E enquanto Moisés revolucionou Israel, Jesus revolucionou o mundo. E uma característica em todos esses é que a profecia era forte sobre eles. Tudo que Jesus profetizou acerca do templo aconteceu. Não ficou pedra sobre pedra. O templo caiu e ele voltou na geração dele. Tudo que estava escrito ali se cumpriu minuciosamente. Por quê? Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Se nós queremos testemunhar Jesus para alguém, nós precisamos do espírito de profecia, que vai fazer com que o coração daquela pessoa seja exposto e ela se arrependa dos seus pecados. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho.